Eu gosto muito dessa história taoísta, que é a história de um fazendeiro. Ele tinha um cavalo que ele adorava, e um dia esse cavalo sumiu. E os vizinhos, tagarelas, vieram falando, poxa, seu cavalo sumiu, que tristeza, né? Ele perguntou para os vizinhos, o que te leva a acreditar que foi uma coisa ruim o sumiço desse cavalo? O tempo passou, 1 mês, 2 meses, de repente aparece o cavalo com mais 2 cavalos selvagens. Os vizinhos foram correndo até ele, empolgados, né, dizendo, nossa, vizinho, seu cavalo voltou, ainda trouxe mais 2, que boa sorte a sua. Novamente ele perguntou, o que leva vocês a acreditarem que isso é uma boa sorte? O tempo passou e o filho dele, encantado com os cavalos, um dia caiu e quebrou a perna. E aí os vizinhos vieram e falaram, poxa, vizinho, que coisa mais triste, né? Seu filho quebrou a perna, que cavalos malditos. E aí o fazendeiro olhou para eles e perguntou, o que leva vocês a pensarem que isso é uma má sorte? E o tempo passou e chegou um comunicado de que todos os jovens estavam sendo convidados para a guerra, que a guerra tinha estourado. E os vizinhos novamente falaram, nossa, que boa sorte, né, patrão? Seu filho foi salvo dessa, né? E aí ele perguntou, o que leva vocês a acreditarem que isso é uma boa sorte? E assim, nós temos um aprendizado com isso, né? As mentes tagarelas estão sempre polarizando mal, bem, ao invés de simplesmente viver e aceitar a vida como ela é. Obviamente, quando dizemos em aceitar a vida como ela é, não quer dizer sim a tudo, mas observar que aqui no mundo fenomênico nós só conseguimos ver a ponta do iceberg, que é no máximo 10%, nem 10%, talvez 2% do iceberg. O restante está submerso nas águas. E assim nós estamos no ar com o Café com Saint-Germain. Bom dia começa com alegria, bom dia começa com alegria, bom dia começa com muita alegria, com gratidão, com orações, com preces, com conexão, com tudo aquilo que nos coloca em contato com a nossa verdadeira natureza. Como essa história do fazendeiro taoísta, né, nós devemos sempre acordar focando a nossa atenção no bem, no belo, na beleza, no nosso potencial interno, abençoando as pessoas, abençoando tudo, porque essa é a nossa missão, servir como instrumentos ou como o olho de Deus que tudo vê, focando no melhor da vida. Obviamente, existe altos e baixos, existe contratempos, mas nós sabemos que tempestade nenhuma é para sempre, que tudo o que acontece tem uma razão de ser, tem uma lição, tem um aprendizado e que nós devemos dizer sim para a vida, sim ao que é. Esse mundo é um mundo dual, vivemos nessa oscilação e isso é vida. Quando está tudo parado, não tem vida, é a morte, está estagnado. E nós vamos fazer a bênção da água. Sempre tem pessoas novas no café da manhã e nós aprendemos com o Mestre Saint-Germain a abençoar a nossa água. Não somente com o Mestre Saint-Germain, mas com todos os mestres, né? A água é o maior condutor de energia que existe no planeta, ou um dos maiores condutores de energia, e sabemos que ela pode carrear bênçãos, vitalidade e saúde para dentro do nosso corpo, não somente fazendo a lavagem, a limpeza do nosso corpo, mas também levando nutrientes e a água fluidificada dentro da linguagem espírita, ou a água energizada, revitalizada, abençoada. E é muito simples. Você pega o seu copo com água, coloca a sua mão direita sobre o copo, a mão esquerda com a palma voltada para cima. Nós lembramos que tudo que nós precisamos já está na atmosfera. Quando nós fazemos uma oração, como a bênção da água, nós estamos atraindo as partículas de luz e concentrando aqui. Existem pesquisas que mostram o impacto da bênção sobre a água, né? O Dr. Emoto explicou muito bem isso nas Memórias da Água. Então, abençoar a nossa água diariamente,
para que nós possamos nos revitalizarmos, termos energia suficiente para lidar com os desafios do dia a dia, é uma opção que nós temos, uma ferramenta. Respiramos profundamente. Eu sou a presença, carregando esta água com a essência divina da vida, que eu bebo agora e que renova cada célula, molécula e átomo dos meus corpos. Simples, né? A vida. E eu quero dar um bom dia especial para essa turma maravilhosa que nos acompanha, Cássia, Marco Antônio e muitos outros queridos e queridas que estão sempre aí, Marluce, e deixa eu olhar aqui, achar, isso faz parte, né? Usando essas tecnologias. Achei. Eu sei que tem muitos outros, né? Mas um beijo especial para Giovana Belitani, que sempre nos acompanha, Gláucia, o Anderson Pereira, a Patrícia Oliveira e o Marco Antônio e todos os outros. Sintam-se beijados. Bem, o Marco Antônio sempre fazendo perguntas maravilhosas, né? Então, vou até começar o programa batendo um papo sobre isso, falando sobre a pergunta dele. Como viver equilibrado entre o mundo da matéria e o mundo espiritual? Ô Marco Antônio, o equilíbrio, na verdade, isso é uma dança, né? Na verdade, é uma dança. O caminho do meio, o equilíbrio, é uma dança. Nós vivemos muitas vezes numa polaridade, na outra. A prática espiritual, a conexão constante, vai fazer com que nós fiquemos nessa linha do meio, sem grandes oscilações. A oscilação é parte da vida, senão não há vida, ok? Mas, hoje, nós estamos vivendo o sacerdócio, vivendo como pessoas comuns no meio da sociedade, lidando com todos os desafios, porque essa não é mais a era de viver nos mosteiros. A forma com que eu encontro o meu equilíbrio é através da prática espiritual. Ultimamente, eu fraciono a minha prática. Normalmente, eu faço pela manhã, faço uma prática curta na hora do almoço, ou até às 14 horas, e faço a minha prática noturna. Pela manhã é a hora que eu mais me sinto à vontade para fazer a minha prática, porque reina o silêncio, estão todos dormindo, e eu gosto de acordar com o cantar dos galos, dos pássaros, né? Pela manhã bem cedo. E eu acho que o equilíbrio ou a conciliação, né, é exatamente o grande desafio, que é a conciliação entre a nossa vida material e a vida espiritual. Mas, para fechar, eu vou dizer uma coisa que resume tudo isso. Na verdade, não existe vida espiritual e vida material. A matéria está fecundada pelo espírito e o espírito move-se através da matéria. Tudo é espiritual. Quando nós estamos em conexão com a nossa divina presença, eu sou, quando nós fazemos as nossas purificações, buscamos o autoconhecimento e sabemos qual é a nossa missão, não existe mais divisão. Há um tempo que a gente separa o profano do sagrado, mas há um tempo em que nós amadurecemos e percebemos que tudo é sagrado, que tudo é divino. Só depende da forma com que nós nos portamos, ou a forma com que nós olhamos para as situações, ou o que nós vamos fazer com as situações. E o que vou fazer, ou como vou fazer, vem exatamente, Marco Antônio, do nosso nível de consciência. Então, eu acho que tudo é divino. Houve um tempo que eu tinha essa separação na minha cabeça, achava que tinha os dois lados, mas, na verdade, matéria e espírito são facetas de uma mesma moeda. Espero ter respondido a sua pergunta. Seja membro Unindo Corações e conheça o incrível portal de ensinamentos dos grandes mestres.
Nele você terá acesso a conteúdos exclusivos como cursos, meditações, dicas de saúde, rituais, entre muito mais. Acompanhe os rituais da casa ao vivo, direto da nossa área de membros. Acesse agora www.unindocorações.com.br. Torne-se membro da Unindo Corações e aproveite o que de melhor preparamos para você. E hoje nós vamos falar sobre a cura dos medos. Você tem medo de quê? Quais são os seus medos? De onde vêm os nossos medos? Quais são os tipos de medos que existem? Os medos conscientes, os medos inconscientes. Então, esse é um assunto que ronda a nossa vida cotidiana. Permanentemente as pessoas dizem, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro. Existem coisas ou medos que são conscientes. Eu tenho medo de gafanhoto, tenho medo de lagarta, tenho medo de subir escada, tenho medo de altura. Esses são os medos conscientes, que nós já sabemos que eles existem e, no caso, nós evitamos. Mas existem os medos inconscientes, que têm levado tanta gente à síndrome do pânico, a toda sorte de doenças, inclusive doenças mentais. Por quê? Porque não sabemos, ou não identificamos ainda, ou não paramos para dar a devida atenção sobre a raiz do medo. E olha que coisa mais fantástica. Aqui no Brasil, sob a bacia amazônica, existe um templo etérico. Vocês que estudam os ensinamentos dos mestres, ou nós que estudamos os ensinamentos dos mestres, sabemos que existem muitos templos etéricos, que são campos de força, ou que são plataformas de conexão da hierarquia com a humanidade, chamado retiros dos mestres, ou templos etéricos, em vários pontos, quando os mestres precisam realizar uma determinada tarefa, como, por exemplo, Sanat Kumara, quando precisou vir assistir ao planeta Terra, foi construída uma cidade chamada Shambhala. Quando a missão foi cumprida, essa cidade foi elevada ao plano etérico. Assim como nós temos um corpo etérico, que é como se fosse uma segunda pele em torno de nós, existe também um campo etérico de memória, de informações, que são chamados os retiros dos mestres. E aqui, sobre a bacia amazônica, existe o templo da força, poder e destemor do raio feminino, que é um templo da era Atlante, quando a última ilha da Atlântida, que ficava situada na região da Amazônia, foi submersa. Esse templo foi elevado ao nível etérico, ficou desativado, entre aspas, durante muito tempo, e, nos últimos anos, a hierarquia espiritual tem solicitado a reativação desse templo para assistir à humanidade nesse momento em que nós começamos a tomar posse do nosso verdadeiro lugar. E como disse Nelson Mandela, o nosso maior medo é reconhecer o poder que existe dentro de nós. O medo, na verdade, é o oposto do amor. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o medo. Porque quem está na vibração do medo, ou quem se deixa dominar, ou quem foi tomado pelo medo, seja em que nível for, fica impedido de realizar. Por trás do medo, esteja certo que existe baixa autoestima, que falta autoconhecimento, que tem um sentimento de não merecimento, ou seja, um desconhecimento do nosso potencial interno. Porque quando eu estou, ou quando eu me conecto com a minha força interior, nada nem ninguém tem poder sobre mim. Nós vamos ao nosso comercial e vamos aprofundar esse assunto já, quando nós retornarmos. Viajo nos teus rios, Amazônia. Eu sou Eunice, da Unindo Corações, e quero fazer um convite especial à sua alma, para fazer uma imersão ao coração da Amazônia, um lugar muito sagrado, que além das suas belezas e riquezas naturais,
é uma fortaleza espiritual nesse terceiro milênio. Durante 9 dias, nós energizaremos o antigo portal Atlântico, do poder, da força e do destemor do raio feminino. É com você mesmo que eu estou falando. Você que está no mundo, mas não se reconhece nele, que olha para as estrelas e sente saudade de casa, que sente o chamado da floresta, que adora abraçar árvores. Quer saber mais? Entre em nosso site e venha fazer parte dessa família da nova consciência. E agora nós vamos falar sobre a bioquímica do medo. Na verdade, quando nós percebemos um perigo, nosso corpo responde de diferentes maneiras. As reações físicas de medo incluem sudorese, tremores, aumento da frequência cardíaca, os níveis elevados de adrenalina. Vocês sabiam, né? E vocês sabem disso, né? Eu sei, todos nós sabemos que tem pessoas viciadas na adrenalina, viciadas nessa sensação de medo e de viver sempre em perigo, então praticam esportes radicais. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que tive medo de altura. Eu, desde pequenininha, eu tinha um sonho que eu subia numa árvore gigantesca e quando eu chegava lá em cima, o galho quebrava e eu acordava desesperada com o barulho daquele galho que quebrou, gemendo, né? O gemido daquele galho. E eu me sentia na cama com sudorese, desesperada. Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, mais ou menos há uns 40 e poucos anos atrás, eu falei, primeira que vir para o Rio de Janeiro sozinha com 17 anos, há 40 anos atrás, era um desafio, né? Eu tive que enfrentar isso e tomar coragem e tomar essa decisão. E quando eu cheguei aqui, uns 2 ou 3 anos depois, eu fiz um voo duplo de asa delta para curar aquele sonho. E foi libertador. É claro que para fazer isso, precisamos de uma dose de ousadia. E eu, mesmo com medo, eu costumo enfrentar. Mas o medo me atemorizou também em muitas outras áreas da minha vida. Eu tinha uma baixa autoestima terrível. Primeiro que eu me achava muito feia. Tinha assim, uma concepção a meu respeito, apesar de que eu era muito bonita, né? Vocês acham que eu sou bonita? Pois é, hoje eu olho para mim e me sinto uma pessoa bonita. Eu gosto das coisas que eu falo. Mas assim, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, mesmo trabalhando, já tirei fotos, trabalhei um período da minha vida como modelo fotográfico, desfilei durante um tempo, mas eu tinha uma baixa autoestima muito grande e me achava muito feia. Eu tive que trabalhar a minha baixa autoestima. Eu tive que reconhecer o potencial que tem dentro de mim. Foi quando eu comecei a estudar e descobri a presença divina e estabeleci um contato com essa presença e fui curando essas distorções. Porque esses medos podem ser medos hereditários. Eu posso ter herdado esse medo da minha família, ok? De membros da minha família. Esse medo, aliás, sempre rondou o campo da nossa família. Esse medo, ele tem um medo social, não é? Muitas pessoas com medo da violência. E o inconsciente é coletivo, né? Nossa mente é coletiva, nossas emoções é coletiva. Se você chegar perto de uma pessoa que está com muito medo, você pode perceber, sentir o cheiro, a cor, a vibração desse sentimento de medo, como um perfume gostoso ou também um perfume não muito agradável, né? Vai ficar impregnado, o ambiente vai ficar impregnado. Então, os sentimentos do medo também. Quando nós sentimos medo em excesso, porque, na verdade, o medo é uma coisa saudável para nos proteger. O medo normal, ele causa em nós uma resposta, né, uma descarga de adrenalina para que a gente possa ter uma resposta de fuga ou de ação. Agora, o medo que paralisa, que nos deixa paralisados, que nos impede de ir à luta, de realizar os nossos sonhos, de sair da cama, de deixar de ficar vendo, de deixar as séries para lá e
correr atrás dos nossos sonhos, trabalhar, materializar o que nós desejamos, porque muitas vezes é mais confortável você ficar no refúgio, na zona de conforto, vendo televisão, ou procrastinando, ou reclamando, né? Eu fui uma pessoa, vou dizer para vocês sinceramente, eu sempre sonhei em fazer um programa como esse, mas eu levei muito tempo. Eu achava que vinha um salvador para me ajudar. Achava que alguém ia me ajudar a realizar esse sonho. Até que um dia eu falei, chega. Dei uns gritos, falei, chega. Eu vou fazer isso porque eu tenho capacidade de fazer. Isso é algo que a minha alma deseja. Eu vou fazer com toda a simplicidade. E comecei a gravar os vídeos e colocar os vídeos. E está aí, fluindo. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas eu estou realizando o meu sonho. E com isso eu estou curando a minha alma. E eu sei que eu me curando, eu posso também estar curando muitos membros da minha família, porque eu sou um centro de irradiação como todas as pessoas. Então, hoje eu estou impactando o mundo com a minha confiança. Mas, sem o autoconhecimento, não é possível superar o medo avassalador que toma conta das nossas vidas, que paralisa muitas pessoas. Eu até vejo no caminho espiritual, tem pessoas que falam assim, não, Eunice, eu não vou à cerimônia na Unindo Corações, porque eu tenho medo de sair, eu vou sair de lá às 6h30 e eu vou para casa, vou ter que atravessar o túnel. Eu falo assim, nossa, que pessoa de pouca fé, e a sua fé? Você vem aqui, faz os decretos, proclama o eu sou, e você sai na rua destemido? Eu faço um exercício, quando eu ando pelas ruas, eu ando vendo que todas as pessoas são boas, que todas as pessoas são anjos, que elas estão ali para impactar a minha vida positivamente, eu vou irradiando amor para cada uma delas, e eu nunca tive nenhum problema, nenhum problema na rua, graças a Deus. Claro que há muitos anos atrás, quando eu não tinha conhecimento, tive os meus percalços, mas se eu me sinto em casa, na rua, sinto que esse é o meu lar, é claro que eu não fico de bobeira, né? Mas eu ando no Rio de Janeiro a qualquer hora. Você sabe que meus parentes que vêm de longe, eles falam, Eunice, como é que você vive no Rio de Janeiro? Eu falo, normal. O que acontece no Rio de Janeiro? Que é terrível. E eu falo, isso é coisa da mídia, que tem o dom de multiplicar ou de ampliar as coisas. E eu quero lembrar que o Rio de Janeiro é uma capital, na verdade é a capital, assim, é o centro do Brasil em termos de moda, carnaval e uma série de coisas. Então, tudo que acontece aqui é ampliado. Mas as pessoas que moram no Rio de Janeiro moram normais, vivem normal. É claro que tem desafios. Em São Paulo tem, em Cuiabá tem, em Petrópolis tem, em todos os lugares tem, proporcionalmente. E com a diferença de que lá não é o centro das atenções do Brasil, nem do mundo. Tem uma coisa importante a respeito dos medos que nós não podemos deixar de citar, que muitos desses medos são memórias ancestrais, até memórias de outras vidas. Esses registros eclodem a cada momento, essas sensações estão eclodindo. É como se tivesse um pântano, onde tem todo o nosso aterro sanitário, todo o lixo, todas as memórias, misturado também com todas as coisas boas que aconteceram conosco. Então, se houve uma fratura emocional, que você nem se lembra no período, no momento em que a sua mãe desejou que não ter você, e aquele sentimento dela foi muito impactante, isso pode estar afetando você hoje, fazer com que você sinta uma insegurança muito grande, e você não sabe a origem desse medo. Então, são medos irracionais, são medos que estão como memórias e registros, e de acordo com as condições externas, eles simplesmente vêm para a superfície como aquelas bolinhas de gás que a água, que os pântanos ficam eclodindo o tempo todo. Se você parar por alguns instantes, como nós fazemos no Vipassana, na meditação Vipassana, e você ficar se auto-observando, você vai sentir sensações na mão, na nuca, na cabeça, no estômago. Você vai perceber que muitas emoções estão eclodindo o tempo todo, muitas sensações estão eclodindo o tempo todo. E essas sensações
vem do nada. De repente, você sente um arrepio, ou você sente um aperto no peito, porque nós não temos controle dos nossos pensamentos. Nós não sabemos qual vai ser o próximo pensamento, nem qual é a próxima sensação. E são reações que acontecem além da nossa vontade. E por isso é muito importante o detox mental e emocional. E nós vamos falar sobre isso na segunda parte do nosso programa.